Shalom, shalom a todos os irmãos. Que a paz e a bênção do Altíssimo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. Essa semana nós estudamos a Parashá, a porção de Pinhas, Finéias, o neto de Arão, Essa porção se encontra no livro de Bemidbar, Números, do capítulo 25, verso 10 até o verso 40 do capítulo 29, com a Haftará no livro de 1 Reis, Melahim, capítulo 18, verso 46 até o 19, 21. Antes da gente entrar na ministração, vamos fazer uma oração para que o Eterno abençoe esse momento, para que nós sejamos edificados pelo poder da palavra, fortalecidos, alimentados, transformados pelo poder que há na palavra. Abba, Pai, bendito seja o Teu nome, bendito seja a Tua palavra, o Teu reino jamais terá fim. Obrigado por tudo que Tu nos concede, pela saúde, pela vida, pelo dom da vida que Tu tem nos concedido, de alcançarmos até o dia de hoje, para estarmos aqui reunidos em torno da Tua palavra, em torno do Teu nome. Nós pedimos a Ti, abençoe-nos nesse momento, que possamos ter uma reunião abençoada, toda ela preparada para que possamos ser edificados, fortalecidos pela Tua palavra. Fale-nos de maneira clara, concisa e poderosa. Ajude-nos a entender a Tua palavra. Ajude-nos a compreender a instrução, o ensino que há na Tua palavra, para que a nossa vida possa ser transformada na Sua forma de agir, seguindo a direção que há na Tua palavra. Que ninguém seja confundido, que ninguém tenha a mente confusa, mas que a Tua palavra traga clareza, luz para todos nós. É o que te pedimos, no nome do Mashiach Yahushua. Amém e amém. Vou fazer uma breve apresentação da porção, irmãos, e aí a gente entra no tema. Essa Parashá, Pinhas, o começo dela é a continuação da porção anterior, da porção Balak. Se os irmãos lembram bem o que acontece no final da porção passada, Pinhas transpassa com uma lança aquele casal de um judeu e uma midianita que estava ali fazendo coisas inadequadas diante de todo o povo. Pinhas, cheio da quiná, do zelo, essa palavra em hebraico, quiná, zelo, que também está relacionado a ciúme. Às vezes a gente fala a palavra hebraica, eu já recebi críticas em relação a isso, sabe? Falar algumas palavras em hebraico, as pessoas não entendem, mas eu quero que os irmãos entendam uma coisa: é na restauração das palavras que a gente vai ter o conceito e a clareza do que o Eterno quer transmitir, ok? Então, para isso, a gente precisa fazer uso dessa ferramenta, de buscar algumas palavras e trazer a essência dela, o que ela significa, para que a gente possa compreender de fato a instrução que o Eterno quer nos ensinar. Quando fala de Pinhas e fala que ele foi consumido pelo zelo, que é o zelo do Eterno, esse zelo de Pinhas que fez com que ele transpassasse aquele casal com a lança, é o zelo conforme o zelo do Eterno, tanto que é citado até nos 10 mandamentos que o Eterno tem ciúme, zelo de vós, e é utilizada essa mesma palavra em hebraico, que está relacionado a ciúmes, a um ciúmes de zelo, de proteger, de guardar. Pinhas passa por cima da shalom, ele passa por cima da paz, para preservar a verdade e a pureza, e assim ele mata aquele casal, não medindo as consequências que estavam em volta daquilo lá, desde a autoridade que havia constituída a respeito de Moshe, porque ele passa por cima da autoridade de Moshe, agindo daquela forma, da autoridade do sacerdote Elazar, e Pinhas ele age espontaneamente com o zelo do Eterno, e a gente vê que a recompensa por essa atitude dele foi que ele recebeu o sacerdócio e uma aliança eterna de Shalom. Tanto que a bênção sacerdotal, ela consiste justamente na bênção de Shalom, que é Shalom do Eterno resplandeça sobre você. Então, isso é muito importante a gente compreender.
É muito importante, porque o que acontece no final da porção passada, falando da recompensa de Pinhas agora no início dessa porção, essa ligação e o decorrer de toda a porção. No decorrer da porção a gente vai ver que é levantado novamente um censo das tribos de Israel, é contado os Levim à parte. Essa contagem ela já traz uma contagem onde aquelas pessoas do pecado dos espiões, elas já não são contadas nesse censo, conforme foi descrito pelo Eterno, determinado pelo Eterno, que aquela geração adulta que não aceitou a condição de adentrar a terra prometida, eles não entrariam, eles morreriam no deserto. E daquela geração adulta só Caleb e Yahushua ben Nun que vão e tomam posse junto com Israel da terra prometida. Moshe é instruído como a terra seria dividida. O censo está relacionado, viu, irmãos? A contagem do povo está relacionado à distribuição de terra. Maior o número de pessoas que compõem a tribo, maior a terra que aquela tribo vai receber. O Altíssimo chama Moshe para subir até o monte e avistar a terra prometida. Lembra, Moshe foi impedido de entrar na terra prometida, mas o Altíssimo, como um consolo para Moshe, e aí a gente precisa entender isso, é um consolo para Moshe. O Eterno permite que Moshe aviste a terra. Então ele sobe até o monte, e daquela planície, e daquele monte, ele enxerga a planície e ele vê a terra que havia de ser a terra que seria herdada por Israel como promessa do Eterno. Moshe é anunciado que ele iria morrer, que ele iria juntar aos seus ancestrais, e ele pede para que o Altíssimo coloque um pastor, um líder sobre Israel, para que o povo não ficasse como ovelhas sem pastor. Olha a preocupação de Moshe, irmãos. Um povo que muitas vezes perturbou Moshe, acusou Moshe, quis apedrejar Moshe. E Moshe ainda nesse último momento, onde que ele sabe que ele não vai poder conduzir o povo até a terra prometida, ele clama ao Eterno para que o Eterno provê um pastor, um líder para adentrar com Israel a terra prometida. Então esse líder é instituído como Yahushua ben Nun, aquele que era Oshea, que tem o seu nome modificado por Moshe, porque ele tinha uma missão, e a missão dele ela foi ressaltada no nome que ele recebeu. Então essa mudança de nome, ela é substancial para a missão que ele iria ter, porque tem uma alusão e um tipo do Mashiach na missão de Yahushua ben Nun, de liderar Israel até a conquista da terra prometida. Assim como o Mashiach Yahushua conduz o seu povo até a conquista da terra prometida, da promessa. A porção conclui com uma lista detalhada das ofertas de sacrifícios, das ofertas diárias e das festas, das celebrações, que eram celebrações estabelecidas pelo Eterno. Então essa é a porção de Pinhas. Eu quero trazer um assunto que vai entrar na porção, mas que traz o estudo, a investigação, a pesquisa, o midrash, a palavra em hebraico, a respeito de um debate que é muito interessante. Qual é o versículo que mais engloba a Torá? Qual é o versículo que é mais importante, mais fundamental de toda a Bíblia? Qual é o verso mais importante? Essa questão é levantada como um midrash, como uma pergunta para se pesquisar. O midrash ou os midrashins são compilações, tá, irmãos? Livros da tradição judaica que tem ali as pesquisas, os debates a respeito da Torá, E aqui eles trazem algumas opiniões. Observe,
A primeira opinião que é apontada, qual é o versículo, qual é o verso que é mais importante, que engloba tudo que a Torá tem, ou a palavra do Eterno tem como essência? A primeira opinião, uma opinião aponta o Shema e o amor ao Altíssimo. Devarim 6, 4, 5. Shema, ouve, ó Israel, Yahu é o nosso Elohim, Yahu é um. Ame Yahu, seu Elohim, com todo o seu coração, com todo o seu ser e com toda a sua capacidade. Então, esse é um versículo que é apontado como um dos versos mais importantes, ou o verso mais importante, que traz a essência, a substância daquilo que basicamente nós precisamos compreender para ter a palavra do Eterno no nosso ser. Uma segunda opinião é apontada, o amor ao próximo. Qual é o verso que engloba a Torá? O amor ao próximo, conforme está escrito em Vaikra 19, 18, e também lá no livro de Matitiarro, que o Mashiach repete esse mandamento, os dois, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Então nós vemos que um dos textos que nesse debate pelos sábios é trazido à tona, amar o próximo a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo é difícil? É difícil, é muito difícil. Você colocar isso em prática é muito difícil. Na teoria é lindo, é muito bonito você falar que ama o próximo, mas colocar em prática é algo muito difícil. E a essência do amor ao próximo engloba a essência da Torá. Só que tem uma outra opinião. E essa opinião é a opinião que ela se sobressai sobre essas outras duas, de qual é o texto mais importante. E essa terceira opinião, ela é um pouco mais difícil de entender do que essas outras que a gente acabou de ver. E ela se encontra no texto dessa semana, na Parashá, que nós lemos na Parashá, Pinhas, capítulo 28, verso 4. Acompanhe aí, irmão. Capítulo 28, verso 4. Ofereçam um cordeiro pela manhã e o outro cordeiro ao anoitecer, ou ao entardecer. Ofereçam um cordeiro pela manhã e o outro cordeiro ao anoitecer ou ao entardecer. Sempre quando nós vemos essa expressão anoitecer, é entre o crepúsculo ali, sabe, irmãos? Na hora que o sol ele se põe e a noite ela começa a adentrar. O texto, o verso que é citado ali pelos sábios como o verso mais importante, que engloba a essência, o básico da Torá, daquilo que nós precisamos compreender, a princípio parece que não faz sentido algum, porque ele fala de sacrifício, de corbã. Ofereça um cordeiro pela manhã e um cordeiro ao entardecer. Esse versículo fala da oferenda diária que era apresentada no Mishkan. Então o versículo está falando de algo específico, do Mishkan, do tabernáculo, do templo. Como isso se aplica hoje para nós? Como que a gente entende isso? Poderíamos pensar que o que há de mais importante nesse versículo seja a questão do corbã, do sacrifício em si. Nós poderíamos achar que esse texto é o mais importante porque ele traz a questão do sacrifício. E conforme nós sabemos que tem uma lei escrita na própria Torá, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então nós poderíamos pensar, olha, esse texto é importante por causa do sacrifício. Só que não. O texto não é importante pelo sacrifício em si, mas o que é dito pelos sábios, que o aspecto mais importante desse versículo é a característica de constância que há nele, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. Essa constância, ela traz a essência do que é importante para a nossa vida na questão espiritual. A importância da constância na vida espiritual, ela está expressa nesse verso, aonde o sacrifício diário era ofertado pela manhã e ao entardecer, diariamente, ininterruptamente. A constância é prática
da espiritualidade, ela é prática da fé. Podemos observar que a vida espiritual se caracteriza de duas formas distintas. Presta bem atenção nisso que eu vou falar para os irmãos. E essa experiência eu tenho certeza que os irmãos já vivenciaram. A vida espiritual ela é caracterizada de duas formas distintas. Número 1. No primeiro momento, onde há a revelação, o despertar, acontece uma euforia e um entusiasmo. Quando nós temos a revelação, conhecimento, o chamado do Eterno, aquilo que o Eterno proporciona, o despertar, o que há a princípio é um entusiasmo, uma euforia que emana de um coração que recebeu o chamado do Eterno, a convocação, que teve a revelação e o conhecimento do Altíssimo. Irmãos, presta atenção que eu vou falar. O ser humano tem um vazio no seu ser. E esse vazio, ele só é preenchido com a presença do Eterno. Por isso que o ser humano, ele busca tapar esse vazio com um monte de outras coisas. Com a idolatria, sabe? Com vícios carnais. Ele tenta tapar esse vazio. Mas esse vazio existencial do ser humano, ele só é preenchido com a presença do Eterno. O homem, a natureza do homem é criada a semelhança do Eterno. Então o homem ele só vai ser uma criatura plena quando o Eterno se faz presente nele. E esse vazio existencial, ele é a causa de muito sofrimento, porque as pessoas buscam um sentido para a vida, e às vezes esse sentido para a vida, quando ele é buscado fora da presença do Eterno, ele vai ser preenchido com coisas que não são coisas corretas, coisas adequadas, sabe? Se busca preencher o sentido da vida com coisas materiais, com as coisas carnais. O que a gente vê mais hoje são pessoas que sofrem desse vazio existencial, que querem viver uma vida de aparência por meio dessas mídias sociais, para tapar esse buraco, esse vazio existencial que só pode ser preenchido pela presença do Eterno. No primeiro momento, quando nós temos o chamado, o que acontece é um entusiasmo. Todos nós, no começo da nossa jornada de fé, nós tivemos um entusiasmo, aquele princípio, sabe? O primeiro amor ali, como um homem que conhece uma mulher, e ele, ali no começo do relacionamento, aquele entusiasmo para encontrar com a namorada, a namorada para encontrar com o namorado, o noivo, e assim, esse mesmo entusiasmo há com aqueles que recebem o chamado e a revelação do Altíssimo. Mas, sempre tem um mas, como a vida espiritual não é sustentada por euforia ou entusiasmo. Guarda isso, viu, irmãos? A vida espiritual não é sustentada por entusiasmo ou euforia, ou por novidade. A vida espiritual não é sustentada por novidade, euforia, entusiasmo. A vida espiritual, ela é sustentada, no segundo momento, que a gente observa, por uma rotina, ou seja, a prática da palavra que foi revelada. E isso mostra a importância da constância, da prática diária, da prática de rotina. E aí, o que a gente percebe nesse segundo momento? As lutas e as adversidades que vêm devido ao embate que há entre o desejo do Espírito e o desejo carnal. Se no primeiro momento havia o entusiasmo, nesse segundo momento que a gente vai perceber é luta, são dificuldades, são adversidades. Por quê? Porque a vida espiritual agora ela vai ter aquele embate entre o desejo da carne e o desejo do Espírito. Todos nós conhecemos o desejo da carne. Todos nós sabemos aonde a carne tem inclinação, para as coisas do pecado, para as coisas que são pecaminosas. A carne tem essa inclinação. O Espírito, ele tem uma inclinação para as coisas do Eterno. E aí o que nós percebemos é um embate. E aí nós sentimos esse embate, não do lado de fora, não no mundo espiritual, metafísico,
não no mundo material. Aí nós sentimos essa batalha no nosso íntimo, no nosso ser. O Espírito, a palavra do Eterno, instruindo, chamando para atuar de uma forma, e os desejos carnais pendendo para as outras coisas, para as coisas que são pecaminosas. Essa luta, ela é uma realidade, e essa adversidade, ela tende a acontecer com todas as pessoas. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, 17, ele traz essa realidade, porque a velha natureza deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é oposto à velha natureza. Eles se opõem um ao outro. Nesse segundo momento, o entusiasmo passa, e aí nós temos a realidade do que é viver a espiritualidade. A espiritualidade, ela precisa ser vivenciada nesse ambiente de luta. Nós precisamos entender, irmãos, que enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos sempre em constante luta. E a luta, ela vai iniciar com nós mesmos, com a nossa má inclinação. Não é com o lado de fora, mas é no nosso íntimo. E essa luta, ela vai acontecer para aprimorar o que há de melhor em nós. É importante a gente vivenciar isso. A gente não pode sucumbir a isso, porque quanto mais aprimorado nós tivermos, mais testado nesse aspecto nós formos, mais aprimorados nós seremos, mais o Espírito vai sobressair sobre a carne, mais vai haver autodomínio sobre os desejos carnais, autodomínio sobre a nossa natureza, e ela se submeterá ao Espírito, se submeterá àquilo que é a ação do Eterno. Buscar a presença do Eterno não tem característica de entusiasmo, euforia, mas de constância. Quando nós olhamos a parábola do semeador, lá no livro de Matitiarro, capítulo 13, a palavra, a semente é a palavra, e conforme a terra que a semente cai, ela vai germinar de uma forma que vai ser duradoura ou não, ela vai ficar impedida de crescer. A realidade da vida espiritual, ela não está no entusiasmo e na euforia do primeiro momento. A vida espiritual, ela se consiste da constância, da prática, da rotina, da vivência em relação à palavra do Eterno. Por isso os sábios, eles tratam esse versículo do sacrifício diário como o verso que traz a essência, que engloba toda a Torá, porque fala da importância da constância. O que nós fazemos de forma esporádica, de vez em quando, se nós oramos de vez em quando, se nós meditamos de vez em quando, se nós jejuamos de vez em quando, se nós fazemos de forma esporádica, isso não transforma, não muda. O que muda a vida é aquilo que se torna um hábito, costume na nossa vida, prática, sabe? Nós não temos a rotina do trabalho, nós não temos a rotina da casa, nós não temos a rotina de estudo, nós não temos. Nós também precisamos ter rotina espiritual. Isso não quer dizer que a vida espiritual ela vai ser mecânica, não, mas ela vai ser disciplinada. Os irmãos entendem a diferença? A importância da disciplina espiritual para que haja de fato a presença e a prática da palavra. A deficiência em relação à vida espiritual, ela se dá pela inconstância em relação à palavra do Eterno. Quando se oscila demais, a oscilação existe, mas quando se oscila demais em relação à palavra do Eterno, há um desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele vai ser extremamente maléfico para as coisas espirituais, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa proximidade ao Altíssimo. Esporadicamente, se nós orarmos, esporadicamente o Eterno vai nos ouvir. Entende? É a prática
constante que trará diferença. Olha o que o apóstolo Shaul fala em 2 Tessalonicenses capítulo 3, 5. Que o Senhor, que o soberano, dirija os vossos corações ao amor de Elohim e na constância dada pelo Messias, dada pelo Mashiach. Que o soberano, que o Altíssimo dirija os vossos corações ao amor de Elohim e na constância dada pelo Messias. O aspecto de constância ele é fundamental, porque a fé, ela não vive, a vida espiritual, ela não vive de entusiasmo e euforia. Podemos trabalhar a fé, podemos pôr em prática o amor ao próximo, mas se fazemos isso de forma esporádica, sem constância, não progrediremos, nem desenvolveremos como pessoas, como seres espirituais. Para conseguirmos seguir em frente no desenvolvimento espiritual, precisamos de constância e consistência nas práticas e ensinamentos da palavra. Se fizermos um pouco a cada dia, mesmo sendo pouco, mas com um hábito e com frequência, esse pouco se tornará muito no decorrer dessa jornada. Se cada dia nós fizermos um pouquinho para a espiritualidade, nessa questão de disciplina, na constância de fé, se cada dia a gente fizer um pouquinho, esse pouquinho, no final dessa jornada, ele vai ser grande, ele vai ser muito, como cita, é uma citação de um livro que eu tenho. Suas crenças tornam-se seus pensamentos, seus pensamentos tornam-se seus hábitos, seus pensamentos tornam-se suas palavras. Presta atenção nisso, irmão. A sua fé, ela vai direcionar o seu pensamento. As suas crenças tornam-se os seus pensamentos. Seus pensamentos tornam-se suas palavras. Suas palavras tornam-se suas ações. Suas ações tornam-se seus hábitos. Seus hábitos tornam-se seus valores. Sua moral, sua ética, sua prática. Seus valores determinam o seu destino. Os seus valores determinam o seu destino. Quando a Escritura fala que sem santificação ninguém verá o Eterno, pensa nisso. A santificação é posta acima da fé. Pensa nisso. A santificação é colocada numa condição essencial para a salvação. Não, mas eu creio. Mas o que é crer? Não, mas eu falo o nome, eu invoco o nome. Mas o que é invocar o nome? São coisas intrínsecas a uma vida que está vivendo o processo de santificação. Não uma vida afastada desse processo, entende? É uma vida que está vivenciando o processo da santificação. Então, no caminhar, são os nossos valores que serão moldados pela palavra que determinarão o nosso destino, aonde a gente vai chegar. Sabe? É como a gente pegar uma estrada. A estrada, ela conduz a um destino. A estrada, a palavra do Eterno, o caminho, o Mashiach, ele vai conduzir à presença do Eterno. Mas para a gente caminhar nesse caminho, é exigido de nós santificação. Santificação você só consegue com constância na palavra. Não de forma esporádica, não de forma entusiasmada, não de forma, sabe, aquela pessoa que faz as coisas só ali no momento. Não, é coisa que é vivenciada pela prática. Aquilo que praticamos com frequência é o que tem o poder e a capacidade de transformar a nossa vida. Se a gente pratica os princípios da palavra com frequência, com constância, é isso que vai mudar a nossa vida, sabe? É isso que vai diariamente mudar as nossas práticas, aonde nós estamos indo. Quais são os valores que é estabelecido no nosso íntimo. Amém?